paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. Amém? Eu quero compartilhar o devocional dessa semana, a leitura bíblica que está no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, vamos ler os versos de 6 a 9, tá bom? A epígrafe diz assim na minha versão: Parábola da figueira infrutífera. Lucas 13, do 6 ao 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. E eu fiquei alguns dias voltando a essa pequena parábola, né, da figueira infrutífera. A figueira é aqui um símbolo de uma vida de retidão, uma vida com propósito, né, e uma vida que agrada ao Senhor. Ele fala aqui sobre, ele chama ele de vinhateiro, né? Vamos dizer assim, o jardineiro responsável pela saúde das árvores, né, frutíferas. E esse jardineiro pede a ele um pouco mais de tempo, pede ainda mais 1 ano, para que ele escave e esterque. E a gente entende que escavar ao redor é um esforço extraordinário que ele vai fazer. Ele vai se esforçar mais uma vez para poder proporcionar para aquelas raízes ali a oportunidade de ter saúde, maturidade, força, né, fortalecimento. Então ele vai tentar renovar as suas raízes. E depois ele fala de estercar, acrescentar esterco, né, adubo. Logo depois que ele faz esse esforço, esse último esforço, tentando trazer saúde para essa árvore frutífera, ele entrega alimento para ela, nutrição. Então ele vai tentar dar força, crescimento, para que ela consiga gerar o fruto dela nesse período de 1 ano, né? Essa retidão da figueira faz a gente perguntar para a gente mesmo, né? Será que nós não estamos frustrando o nosso Senhor? Será que Jesus não está frustrado conosco, com a ausência do nosso fruto? Será que o nosso jardineiro, o Espírito Santo, já não está se esforçando nesse novo ano de 2024? Já não é o nosso ano de esforço, de alimento? E aí me lembrou quando ele fala a respeito da figueira como um exemplo de retidão, como um exemplo de vida, né, com propósito. Eu fui lá no Salmo 1, que diz assim, no verso 1, 2, 3 apenas: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta, não permanece na roda dos escarnecedores. Mas, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vive em comunhão com a verdade, né? Em prazer, em conhecer e meditar na palavra de Deus. Pois então ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, que tipo de árvore nós temos sido, né? Aqui está frustrando o nosso Senhor e o nosso jardineiro, ou aqui está alegrando o nosso Senhor e o nosso jardineiro, cumprindo o seu propósito, né? Gerando frutos. Porque, diferente de nós, nosso Deus, o nosso jardineiro, o nosso Senhor,
eles se dedicam, mesmo quando a gente não está correspondendo adequadamente. Eles têm essa capacidade de amar, a despeito de quem nós somos. Eu anotei assim: não desperdice, em primeiro lugar, o tempo, que é tão precioso e único. Em segundo lugar, o espaço em que você foi colocado, porque também tem muito valor e foi cedido a você, não te pertence. E em terceiro lugar, não desperdice esse cuidado, o zelo que o seu jardineiro tem tido com você. Essa oportunidade que ele está te dando. Afinal, Deus não vai tolerar para sempre não darmos fruto. Vai chegar um tempo em que devemos dar fruto ou seremos cortados. Nós nascemos para frutificar, né? Nascemos para multiplicar o amor de Deus através da pregação do Evangelho de Jesus. E isso tem que ser através da nossa vida. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que encontrar alimento, a gente vai ter que encontrar estratégias para fortalecer as nossas raízes e vamos ter que nos submeter ao tratamento do jardineiro, né, ao tempo, ao prazo do nosso Senhor. Devemos dar os frutos que no tempo certo servirão para quê? Servirão para alimentar a outro. Então, todo o nosso propósito sempre vai terminar no outro. Ele sempre tem um objetivo. Ele passa por nós, mas ele não é por nós, não é para nós, é para o outro. Então, que a gente possa... E lá no livro de Gálatas 5:22, eu vou até lá para não ficar nenhuma dúvida, fala sobre o que tipo de fruto nós devemos dar, né? Quem tiver curiosidade de ler, o livro de Gálatas no capítulo 5, eu recomendo. Então, vivendo no Espírito, no verso 22, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei, ele diz no 23. Esse fruto aqui, que só tem coisa boa, esse é o que a gente deve gerar. Então essa é a nossa busca, né? E é diária. E é um processo que a gente vive no Espírito. Enquanto a gente estiver permitindo que os nossos desejos e vontades prevaleçam, as nossas emoções dominem as nossas atitudes e decisões, a gente não vai conseguir dar fruto através do Espírito, né? Então eu só queria agradecer a Deus por essa palavra, ainda estou aqui remoendo dentro da minha alma e queria compartilhar com vocês. Por isso eu já quero agradecer a Deus pela sua palavra, tão viva, tão eficaz, que vem dividir a nossa alma, assim, né? Nosso espírito, com tanta precisão, trazendo tanta verdade, que não tem como não ser constrangido por ela. Não tem como entender que eu preciso mudar, não tem como entender que eu preciso me tornar uma nova criatura. Viver como, não falar como, mas viver. Eu vou repetir o que eu sempre falo, né? Que eu aprendi assim. Já não me lembro de quem é essa frase, mas não é minha. E eu continuo repetindo porque para mim é importante. É melhor ser do que fazer. Até para fazer, eu prefiro ser primeiro. Então que a gente possa se encontrar, né, como personas, como pessoas de Deus. Quem sou eu para Deus? Porque esse é quem eu sou de verdade. A Thaís de Deus, que foi projetada por Ele. Essa é a verdadeira Thaís. Que nós possamos nos encontrar a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso caráter em Deus, através do nosso Espírito. Porque Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo, o Espírito de Deus é o nosso ajudador. O nosso Espírito é que está ligado ao Pai. Então, que o Espírito de Deus ajude o nosso espírito a frutificar. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida de todos que possam ouvir e ver, assistir esse vídeo.
Que o Espírito Santo nos ajude por mais um dia. Mais um dia. Amém? Beijo. Fiquem com Deus.